Fala Dev! Hoje a gente continua com a nossa aula de Flutter para iniciantes. Então não sai daí e roda a minha! Show de bola! Então, só os recadinhos básicos. O meu curso, Academia do Flutter, ainda está disponível para venda. Então você pode ainda fazer parte dessa turma, tá? Ainda tem algumas vagas disponíveis. Lembrando que as vagas são ilimitadas. São limitadas, não ilimitadas, né? São limitadas. E assim, se você quer, você principalmente iniciante, que quer dar um up na sua carreira, quer dar um up no seu conhecimento com Flutter, tenho certeza que esse curso com certeza é para você. Tá bom? Então não perde mais tempo, para de ficar sofrendo aí com cursos que não te dão a base que você precisa, né? E venha para a Academia do Flutter, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque além do curso, você ainda tem toda a minha mentoria, meu direcionamento e o meu suporte. Então o suporte, se você participou do Dart Week, você viu um pouquinho do como funciona o meu suporte, né? Eu atendo todo mundo e respondo todas as perguntas. Então no curso é muito mais focado, né? Então você vai estar fazendo o curso, eu vou ter análise de código, vou te desafiar, vou pedir para você fazer código. Então assim, se você quer um curso que realmente você vai aprender e vai ter um suporte necessário, a Academia do Flutter é para você, tá bom? Então dá uma olhadinha, tem link aqui na descrição, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes, então às vezes se você não tem o valor cheio para dar na hora, você pode ainda parcelar por 12 meses, então não vai ter problema. Seu suporte vai acontecer por um ano, então você vai ter, com certeza você vai sair do curso com outra cabeça. Fora que o curso ainda vai ser muito atualizado, eu vou colocar GetX, eu vou colocar outras estruturas, vai estar sempre sendo atualizado. Esse é o ponto importante. E o curso você tem acesso ilimitado, vitalício, ilimitado não, vitalício. Então você vai conseguir fazer o curso e ter ele por muito tempo. E as atualizações que vêm a ocorrer nesse curso você também vai ter disponível. Então assim, é um investimento para sua carreira agora e para o seu futuro. Então vale a pena, dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então o link está aqui na descrição. E também aqui embaixo tem o nosso link da comunidade que eu estou criando lá no Discord, tá? É a comunidade que eu fiz para o Dart Week, mas ela vai continuar. Depois eu vou até nomear ela, colocar outro nome nela. Então se você quiser participar dessa comunidade, essa comunidade é free, diferente da comunidade dos alunos, é a comunidade free que a gente tem. Então você clica lá e entra lá na comunidade. E também tem o link do meu canal no Telegram, para você receber as últimas atualizações, receber tudo que eu tô fazendo por aí, que nem ontem fiz uma live, não sei se você assistiu, se não assistiu, vale a pena você assistir sobre Firebase, então dá uma conferida também lá, tá bom? Então, bora pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre navegação, deixa eu pegar minha colinha aqui, sobre Media Queries e sobre cores e alguns plugins para você turbinar o seu VS Code, tá bom? Então, bora lá pro código. Show de bola. Então, estamos aqui já com o nosso projetinho, que é o projetinho que a gente fez na última aula, e eu quero complementar um item sobre a parte de navegação, que eu acabei não falando, mas é um ponto muito importante para você poder aprender, tá? Para você poder, que você precisa saber, ok? Então, para isso, nós vamos criar uma nova página, ok? Eu vou colocar aqui uma página nova aqui, sei lá, qualquer página, tá? Vou colocar page 1, page.dart, sei lá, pessoa, page.dart. Bom, vamos, qualquer vamos dizer assim, qualquer nome, tá bom? Porque o que importa mesmo é a estrutura. Ok? Chegamos aqui, então agora vamos fazer uma navegação para essa página. Você lembra como a gente faz a navegação? Então a gente vai lá na nossa home page, certo? Que é onde tem os nossos botões, certo? Deixa eu ver se eu lembro o home page. Deixa eu vir aqui no main, qual que é a nossa home page? Home botões. Então lá na nossa home botões, vamos criar um terceiro botão aqui. E dentro dele nós vamos movimentar ela, fazer um push. Não vou fazer um push named, porque eu quero fazer de uma outra forma, vamos dizer assim. Material page route, né? E o builder dele, a gente vai direcionar, né? Tem um context aqui. A gente vai, deixa eu tirar essa tela aqui. Deixa eu ver se está no presentation on, porque é muito importante que vocês enxerguem muito bem as coisas, tá? Depois dá um feedback se o tamanho tá legal, porque um rapaz reclamou do tamanho, mas eu não consigo deixar muito maior que isso. Me falem se precisa realmente aumentar o tamanho da letra, porque se eu deixar isso aqui vai ficar muito ruim. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui, ó.
fica muito, muito, muito grande para mim e aí fica estranho talvez para vocês. Eu vou tentar fazer dessa forma. Vamos ver se vai melhorar nossas coisas aqui, tá? Então aqui vamos receber o context e aí a gente vai para a pessoa page. Pessoa page. Então, vamos importar a nossa página. Vou ordenar aqui. Ótimo, então nós já temos aqui, só preciso mudar o nome, né? Pessoa. E aí agora entra o processo que eu quero explicar para vocês. Existe uma forma de você navegar para uma página e ficar aguardando que ela termine o processo, vamos dizer assim. Ela termine. Então, o que acontece? Ó, eu vou fazer um print aqui, só para vocês entenderem a coisa toda. Antes de navegar, depois de navegar, certo? Então, vamos clicar aqui, vou dar um restart na aplicação, vamos abrir aqui o console, debug console, e agora a gente vai clicar aqui, certo? Pessoa. Então, ó, ele chamou o antes de navegar e chamou o depois de navegar. E foi para a página que a gente já gostaria, certo? Só que existe uma forma de eu falar pro Flutter que ele tem que ficar parado aqui até eu sair da próxima página, tá? E como que isso funciona? Ó? Basta eu colocar um await. Se você for ver o push aqui, ó, o push ele vai me retornar um futuro. Tá? Um future. Então, o que é isso? É aquele cara que vai fazer algum processo e vai me responder depois com alguma coisa. Então, eu posso pedir pro navigator, pro push, esperar a resposta. Então, eu posso colocar um await aqui, adicionando o async no processo, né? A gente vai ver sobre processos assíncronos um pouquinho para frente, mas só para você entender. Então, esse await aqui vai ficar aguardando dentro dessa linha. Vamos ver isso aqui funcionando. Ó, vou salvar. Na hora que eu clico, veja que ele vai ficar somente antes de navegar. E na hora que eu apertar o botão back aqui, ele vai executar a próxima linha da execução. Então eu consigo ficar com o processo esperando aqui a resposta da página. Isso aqui às vezes é muito interessante quando você quer navegar para uma página e depois executar alguma coisa na página anterior, quando você voltar. Tá? Então isso é muito útil nesse processo, quando você navega para uma próxima página e quer ficar aguardando. Na hora que ele sair daquela página, eu quero atualizar a minha página atual, por exemplo. Então eu posso usar essa estratégia aqui. Inclusive, na página de navegação, você pode esperar que ele retorne um valor para você. Vamos supor que você está fazendo um CRUD, né? Fazendo um insert de uma pessoa, que nem o caso do nosso teste aqui. E dentro dessa pessoa, depois que ele salvar, você quer que ele pegue o ID e retorne o ID para você. Tá? Vamos supor, isso é uma suposição, ok? Então nós podemos fazer exatamente isso aqui. E como que a gente faz? É simples, ó. Eu vou colocar aqui um center, um container. Dentro do container, eu vou colocar um flat button. Um flat button aqui. Aí ele vai ter o child, um text, de com o botão voltar. Vai ser o nosso botão, né? Então, vírgula, on pressed. E no on pressed, eu vou fazer um navigation.pop. Lembra, estou saindo da tela que eu estou. Então, navigator.pop, passando context, ok? Então, isso aqui vai fazer a mesma coisa que aquele botãozinho back lá em cima. Então, vamos testar isso aqui. Ó, deixa eu só colocar um center aqui dentro desse cara, só para ele ficar no centro da nossa tela. Pronto. Então, vai ter um botãozinho voltar aqui e, ótimo, tudo funcionando como deveria. Vamos restartar aqui só para você ver. Restartou, cliquei em pessoa antes de navegar, quando eu cliquei no botão voltar, ele voltou e executou o depois de navegar. Porém, agora eu quero que ele me retorne o valor. Vamos supor que a gente estava inserindo aquela pessoa, eu quero o ID dela, tá? Então aqui eu vou criar uma variável do tipo final, a ID pessoa, certo? E vou falar para o push que essa página vai me retornar um int, um inteiro, um numérico, tá? Então ele vai me retornar esse cara, depois de navegar. E vou colocar aqui agora, ID, pessoa, dólar, ID, pessoa. Tá? E como que eu vou retornar esse cara? Aqui no navigation.pop, você tem uma segunda opção aqui de parâmetro, tá? Que é o parâmetro o quê? Um result, um array de result, na verdade. Eu posso retornar vários vamos dizer assim, itens. Array não, desculpa. Esse não é um array de result, é um parâmetro opcional.
Tá? Então a gente não viu ainda parâmetros opcionais, eu vou falar isso aqui, mas talvez não fique tão claro, tá? Mas assim, é um parâmetro que eu posso ou não passar, tá? Se eu passar, show de bola, se eu não passar, não é um problema, tá? Então essas chavinhas aqui, que ele está colocando aqui, é que considera que é um valor opcional, ok? E como que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou retornar aqui o valor 1, ou valor, sei lá, 999, valor 999. Então eu falo para minha página que tem que retornar esse valor aqui. Existe essa forma de retornar, e se você estiver usando o navigation.off context, esse pop, a única diferença é que ele não tem o context aqui, mas de qualquer forma ele recebe o parâmetro opcional, certo? Que é o result, ok? Então, dessa forma, tanto as duas formas estão corretas, você consegue fazer, tá? E aí, agora, vamos testar isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai ficar esperando e o próprio o Navigator vai me retornar esse parâmetro. Então, veja aqui, ó, pessoa navegou para lá, na hora que eu clicar em voltar, ele falou, ó, depois de navegar, o ID da pessoa é 999. Então, dessa forma, eu consigo esperar a minha página, vamos dizer assim, eu consigo esperar que o resultado da minha outra página. Então eu posso ficar passando e recebendo valores dependendo da necessidade, ok? Então essa é uma forma básica de trabalhar com esse cara, tá bom? Então é assim que você pode trabalhar com essa parte de navegação, tá bom? E agora, já que a gente aprendeu como receber parâmetros, nós também, eu esqueci de mostrar para vocês, na verdade, de como que a gente envia parâmetros, né, para dentro de uma página. E como que nós fazemos isso, tá? Então nós vamos fazer aqui para dentro de pessoa page. O próximo elemento que a gente tem aqui em material page router é o que? Nós temos o builder e nós temos um cara que chama settings. E esse settings nada mais é do que um route settings. Okay? E dentro dele ele tem um parâmetro chamado arguments. Esse parâmetro aqui é um parâmetro único, então ele recebe um object, um objeto. Então eu não posso passar mais do que um atributo para cá, tá? Ou eu posso passar como um array, né? Ou então eu vou ter que criar um objeto. Nesse caso aqui a gente vai passar somente como se eu estivesse alterando uma pessoa. Então eu quero alterar a pessoa 999, por exemplo, tá? Legal, com isso aqui eu estou enviando lá para a página. E como que eu recupero isso aqui lá na nossa página? Então vamos lá na nossa pessoa page e vamos recuperar esse cara. Então eu vou atribuir aqui, vou transformar esse cara aqui num stateful component. Não vou nem transformar no stateful component, vou colocar aqui no text. Text voltar, vou interpolar um cara aqui. E de quem que eu tenho para extrair essa informação? Eu tenho que extrair de quem? De lá do nosso modal router, certo? Então, modal route.off context, então do contexto, eu vou pegar o atributo settings. E dentro desse atributo aqui, eu posso pegar os meus argumentos, ok? Então, dessa forma que a gente recupera os valores enviados. Então, se eu for aqui agora em pessoa, veja aqui, ele recebeu o 999. Vamos trocar o 999 só para ficar clichê? Vou colocar aqui 1000, certo? Vamos salvar aqui e vou enviar para lá. E veja que o parâmetro chegou. Na hora que eu apertei o voltar aqui, ele me retornou parâmetros. Então você já sabe como enviar e como receber parâmetros, tá bom? Legal. Então, agora já finalizamos todos os itens que eu tinha que passar para vocês da questão de argumentos, tá? E com push notification, com push named é a mesma coisa, tá? Você usa esse mesmo conceito de route settings e passa os parâmetros para lá, tá? É exatamente da mesma forma, tá bom? Então, agora nós vamos ver o nosso próximo passo aqui na minha lista de itens para apresentar para vocês hoje. A gente vai ver o tal do Media Query. Tá? Para que ele funciona? O Media Query nada mais é do que uma classe utilitária do próprio Flutter, onde ele te dá os dados da sua tela, os dados da tela em específico. Tá? Então, dentro do Media Query, você pode pegar N coisas, como, por exemplo, o tamanho da tela, de largura e altura. Tá? Você pode pegar o tamanho da app bar, você pode pegar o tamanho da status bar. Então ali você pode pegar muitas coisas, tá? E é por ele que você tem que normalmente sempre fazer a sua página. Então aqui no nosso page, vou criar, na verdade eu vou criar uma nova tela, né? Uma nova página aqui, new file, media query page.dart. Então fu.str.
Não importa se é stateful ou stateless component, a estrutura é sempre a mesma, ok? Então aqui dentro do container, agora eu vou colocar um color aqui que vai ser colors.red. Deixar um colorzão vermelho. Eu vou envolver ele dentro de um column, tá? Então, vou ver aqui um column. Vou digitar aqui column. Vamos lá. Dentro desse cara, eu vou criar uma nova navegação, certo? Eu vou criar um novo botãozão aqui pra gente. Então, vírgula. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que atrapalha. E aí a gente vai ser agora Media Queries. E aqui nós vamos fazer um push normal somente para a tela, ok? Então vou fazer um navigator aqui. Vou tirar os settings, que a gente não vai mandar parâmetro nenhum lá para aquela tela. E vamos mandar agora Media Query. Page Import. Pronto. Então aqui agora, se eu clicar na nossa tela, nós estamos indo para a nossa tela de query. Legal. Dentro desse cara, agora nós criamos aqui uma coluna, certo? E dentro dessa coluna eu coloquei aqui um container vermelho. Mas veja que esse container não apareceu na tela, certo? Por quê? Porque ele não tem tamanho nenhum. Então eu quero que ele tenha um tamanho aqui. Opa, cadê o container? Width de 200 e um height de 200. Tendo isso aqui, eu já tenho agora o meu cara aqui. Porém, agora eu quero fazer o quê? Eu quero que esse meu container ele tenha exatamente o tamanho da tela. Então, eu poderia muito bem fazer o quê? Ir aqui ajeitando, certo? Ah, vou colocar aqui 200, vou colocar 300. Ah, 300 não foi, 350. Ah, foi quase, 390. Ah, será que passou? Será que não passou? O que aconteceu? Então eu poderia ficar aqui testando. Porém, eu estaria testando dentro do meu iPhone e não necessariamente no iPhone 11 Pro, tá? Que é o meu emulador aqui, o iPhone 11 Pro. Porém, se eu acessar esse no iPhone 6 ou se eu acessar no iPhone 10, eles têm tamanhos diferentes, certo? Tamanhos de tela diferentes. Então eu não posso fixar nenhum valor. Tá, isso aqui vai me gerar problema. Por exemplo, no if aqui ele não gera problema nesse sentido, mas se eu colocasse aqui 1000, por exemplo, veja o que vai acontecer. É maior do que a minha tela, então ele deu o tal do overflow de 288 pixels. Então ultrapassou 288 pixels. Mas isso é no iPhone. Se eu colocar no iPhone 11 Pro, se eu chegar e abrir essa mesma tela no iPhone 6, que é bem menor, ele vai fazer o quê? Ele vai falar que estourou em, sei lá, 500 pixels, alguma coisa nesse sentido. Então nós nunca devemos fixar valores, a não ser que seja uma coisa muito específica, tá? Então, para como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa ter acesso ao tamanho dessa tela. E como que eu tenho isso? Com o nosso famoso Media Query. Ok? Então, Media Query of Context, então ele vai pedir um contexto e dentro do contexto aqui ele já tem um monte de coisa que você pode acessar, tá? Então, padding, entre várias coisas. A gente vai olhar primeiro aqui o size, ok? E o size, ele tem aqui um tal de width. O que esse cara tem? Esse cara tem nada mais, nada menos do que o valor da minha tela. Eu vou até colocar ele dentro aqui desse text para vocês entenderem quanto que é o tamanho exato da nossa tela. Ó. Veja, então a minha tela tem exatamente de largura, né, 375 pixels e não 400, não 350, 375. Ok? E a mesma coisa a gente pode falar com o weight. O weight, lembra que ele estourou 288? Então por quê? Porque eu coloquei 1000 e a nossa tela tem 812 pixels. Então dessa forma, isso aqui é no iPhone. Se eu quiser outro cara, se for em outro, ele vai ter outro tamanho. Então ele não vai estourar. Porém, ó, veja o que aconteceu. Mesmo assim ele estourou. Por que será, né? Por que ele estourou? Ele estourou porque eu tenho aqui uma app bar. Então ele me dá, o MediaQuery.8, ele me dá exatamente o tamanho da minha tela sem a app bar. Se eu arrancar a app bar aqui, ó, vou comentar. Veja que ele deixa de estourar, tá? Então ele não desconta o tamanho da app bar. Tem um vídeo no meu canal, tá? Agora que você já conhece um pouco mais sobre Media Query, tem um vídeo no meu canal que é de responsividade e adaptatividade. Dá uma conferida lá para você entender exatamente o que eu tô falando aqui, tá? Mas o correto aqui é eu vou ter que descontar o tamanho da minha app bar. Então eu vou ter aqui, como que eu pego o tamanho da minha app bar? Tem duas formas de eu pegar o tamanho da minha app bar, tá? Lá no vídeo que eu fiz de responsabilidade e adaptatividade, a gente pega direto da app bar.
Tá? Isso é útil quando você tem uma app bar customizada, um tamanho customizado, tá? Porém, se você não tem um tamanho customizado, você tem ela padrão, tá? Você pode utilizar uma constante que o próprio Dart te dá, que se chama K, né, de constante toolbar age, tá? Esse cara aqui já vai fazer o desconto da sua toolbar, ok? Dessa forma, a gente já, deixa eu restartar aqui, né? Deixa eu restartar aqui. Ele já vai parar de dar o erro pra gente? Não, ele ainda continua com 156 de tamanho da sua tela, de estouro da sua tela, tá? E aí agora a gente precisa do segundo cara, que é o quê? O tamanho da nossa status bar. Então sua app bar ela é dividido em duas partes. Ela é dividido na status bar, que é da status bar, que é o da sua aplicação, mais a sua app bar. Ok? Então a gente também precisa descontar, e aqui não é mais, é menos, né? Então ele vai ter que falta, ó, 44 pixels ainda, tá? Ele está estourando. E como eu pego o tamanho da minha app bar? Basta eu fazer um menos 44 aqui, beleza, vai funcionar, mas não é isso que a gente quer, certo? Então o que a gente vai fazer agora é pedir também para o Media Query me dar o tamanho da minha status bar. Tá? Agora não tem uma constante para fazer isso, então a gente vai ter que extrair mais um cara aqui. Para ficar mais fácil de ver, eu vou quebrar em uma outra linha. Para pegar isso, nós novamente precisamos menos MediaQuery.offContext, tá? Porém, agora a gente vai pegar um cara que se chama padding. O padding aqui vai me dar os tamanhos, tanto os paddings da minha aplicação, bottom, left, right, top. O que a gente quer é o padding top, tá? Então, isso aqui vai realmente resolver o nosso problema. Então, se eu tirar isso aqui, vai estourar 44 pixels. Quando eu colocar o padding top, ele vai fazer direitinho, tá? Vamos só organizar aqui. Então, ficou dessa forma. Eu preciso descontar o tamanho da minha tela, menos o toolbar age, menos o Media Query Off Padding Top. Então, com o Media Query, você consegue pegar as estruturas da sua tela. Tá? Isso não apenas não consegue pegar da sua app bar, porque o app bar é um widget e não uma estrutura da sua tela. Então, você não consegue pegar. A outra forma que eu falei para vocês, eu teria que fazer isso aqui, ó. Final app bar é igual a app bar. Declarar a app bar dentro de uma variável, tá? Aí eu passo a app bar aqui, app bar, e aí aqui dentro de app bar, em vez de descontar k toolbar 8, eu teria que passar app bar ponto preferred size ponto 8. Okay? Isso aqui vai me dar o mesmo valor da minha constante nesse caso, porque eu não customizei o tamanho da minha tela. Se eu tivesse customizado o tamanho da minha app bar, eu precisaria pegar dessa forma aqui, tá? Então, para economizar código, a gente vai deixar ele dessa forma aqui com a nossa constante. Tá? Então é dessa forma que a gente trabalha com os Media Queries. Então você pode testar aí à vontade, tá bom? O próximo passo que a gente vai trabalhar aqui são com as cores, certo? Então você já viu lá atrás como que a gente pega as cores, o Flutter nos dá essa constante, onde tem, vamos dizer assim, as cores RGBs padrão, né? Então Blue, White, Indigo, várias cores, não só RGB, né? Hoje eu vou falar que várias cores que ele disponibiliza aqui pra gente. Porém, o nosso designer nos deu, por exemplo, uma cor customizada. E aí a gente quer colocar essa cor aqui dentro do nosso projeto, tá? E como que a gente faz isso? Eu vou abrir o Chrome aqui e vou pegar uma cor customizada, tá? Então eu vou pegar aqui, sei lá, aqui do Google, eu quero pegar esse azul aqui, que eu não sei exatamente qual é. Então eu vou pegar aqui, eu tenho um plugin chamado Color Pick, aqui dentro instalado na minha máquina. Então eu vou pegar aqui, ó, Color Pick. Deixa eu ver aqui, ele tá dando um erro com alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Chrome does not allow pick from special page. Então eu preciso de uma página qualquer. Vamos pegar aqui, sei lá, uma página da Academia do Flutter, a página de venda, né? Que a gente está na venda do curso, como eu falei antes para vocês. Para você que é iniciante, com certeza você vai gostar bastante. E para você que também não é tão iniciante assim, tem uma estrutura bem legal. Então aqui na página de venda do meu curso, eu vou pegar esse azul aqui, ó. Quero pegar esse azul diferentinho aqui. Eu vou pegar o azul do vídeo, vai. Esse azul aqui, ó, que é diferenciado. Quando eu clicar nele, ele vai me dar a cor RGB. Tá? Então eu posso pegar aqui, eu preciso definir essa cor. Existem duas formas de definir essa cor. Eu tenho que instanciar ela. Eu posso passar aqui um from RGB, aonde eu teria que pegar o RGB da minha cor. Então se eu selecionar aqui pelo Color Pick, eu também consigo pegar o meu RGB. Por exemplo, eu quero esse azul aqui, ó. O RGB, ele vai estar aqui, ó, ali em cima, tá? Deixa eu só tirar um print dessa tela aqui para mostrar para vocês. Pegar a tela toda, deixa ele abrir aqui. Vou pegar a
tela toda. Opa, aqui, pegou. Então pronto, pegou a tela toda aqui, ó. Veja aqui, tem o RGB e vai ter uns 3 numerozinhos aqui. A gente pode pegar dessa forma, tá? Então deixa eu fechar aqui. Vamos lá de novo. Flutter, Color Pick. Então nós temos o RGB, não sei se você está vendo ali em cima. Deixa eu ver se dá para dar uns zooms aqui. Acho que agora você vai conseguir ver. Ó, na hora que eu passei o mouse em cima, ele me deu lá 15, 52 e 71. Eu posso pegar aqui e passar 15, 52 e 71. E o último é a opacidade. Então, como que ele vai ficar? Se ele vai ter um blurzinho, alguma coisa assim, né? Se ele vai ficar opaco. E aí eu posso salvar esse cara. Opa, salvar esse cara. Veja que ele pegou exatamente aquela cor, tá? Então, essa opacidade que eu tô falando, ele começa de 0 a 1. Então, eu posso parar. Se eu passar 0.3, por exemplo, ele vai ficar mais transparência. É a transparência da minha cor, ok? Então, 1 não tem transparência nenhuma, é ela como ela deve ser, tá? Isso é uma forma de fazer, porém isso aqui é muito chato, às vezes você tem que decorar, o RGB não é uma das melhores coisas do mundo. Então como que a gente faz isso aqui? A outra forma é eu capturar aqui o RGB, né, que é o que eu quero, por exemplo, esse RGB aqui, então vou dar um color pick aqui, né, pick color, novamente vou pegar a cor aqui escura, mais clarinha, vai. Ele me deu um RGB, que o RGB nada mais é do que essa letra aqui, ó, sustenido com um código dentro dela. E aí como que a gente faz com esse cara? Eu pego somente o código, ignoro o sustenido aqui e vou instanciar a minha cor. Vou passar o código 0xxf e vou colar aqui, 0xx não, 0xFF, desculpa, vamos lá, de novo, só para ficou confuso. Vamos lá, eu tenho que passar 0xFF. Isso aqui define o número da minha cor, porque ele espera que eu passe um inteiro, tá? E aí eu posso agora colar o restante do meu hexadecimal. Dessa forma ele vai fazer a mesma coisa que eu pegar com o RGB. Então veja que a cor vai ficar, não vai ficar exatamente, porque eu não peguei exatamente a mesma cor, né? Mas se eu pegasse exatamente a mesma cor, tanto como o RGB quanto o hexadecimal também vai funcionar. Por exemplo, eu posso passar um branco. Branco é FF, 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 6 Fs. Então é o branco. Ou, por exemplo, o preto, que é 00, 00, 00. Certo? Ou um cinza, que é o F2, cinza clarinho, F2, F2. Tá? Então ele vai passar um cinza clarinho. Ou um cinza escuro, C, 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 C. É um cinza mais escuro. E assim por diante. São cores hexadecimais que você pode utilizar. Então, dessa forma que você trabalha com cores aqui dentro do Flutter, ok? A gente não está falando de tema ainda, está falando somente de cores puras e simples, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês alguns plugins, tá? Para você turbinar essas coisas, o seu desenvolvimento no Flutter, tá? Dentro do VS Code eu tenho aqui, dentro do meu canal, um vídeo falando de alguns plugins. Eu vou repetir alguns deles aqui. Então se você já viu, não se esquenta que você vai ver novamente, tá? Mas a ideia de instalar plugins é essa parte aqui de extensions, ok? Dentro dela que a gente vai fazer a instalação de alguns plugins necessários que ajudam muito no desenvolvimento do Flutter. O primeiro que a gente vai ver aqui se chama ADB Interface for VS Code, tá? Esse cara aqui, deixa eu maximizar agora a nossa tela aqui, opa, deixa eu fechar aqui, que ele agora vai tentar abrir o DevTools. Vou até parar aqui a aplicação que eu não preciso dela mais. Deixa ele tentando startar aqui. O ADB Interface for VS Code é um cara que te dá algumas opções do próprio ADB do Android. Então, se eu fizer um Command Shift P, eu vim aqui em View Command Palette, se eu digitar ADB, vai ver que vai ter várias funções do ADB aqui. Alguns comandos que às vezes a gente precisa executar na mão, como por exemplo conectar o nosso celular físico sem fio, tá? Tem um vídeo no meu canal também para você, se você quiser fazer isso, tá? E aí eu falo vários comandos que você pode dar e esses comandos podem ser feitos aqui pelo próprio ADB. Tá? Lá no meu Instagram, inclusive eu joguei um vídeo lá mostrando esse plugin, como é que ele funciona. Então ele é útil para essas coisas, tá? O segundo que a gente vai falar aqui é o Awesome Flutter Snippets. Awesome Flutter Snippets, que esse cara aqui traz alguns snippets pra gente. Ele traz aqui alguns snippets pra gente utilizar, como por exemplo o init.s para substituir o unit.state, diz para criar o dispose e vários outros que são úteis às vezes no dia a dia aqui pra gente. Então esse é um cara que você pode trabalhar e instalar na sua máquina, que você vai ter bastante coisa boa aqui para você utilizar, tá? O próximo que a gente tem aqui é o Better
Comments. Ele não é específico do Flutter, mas ele traz algumas instruções interessantes para você deixar coloridinho os seus comentários, tá? Então, se você usar o asterístico, fica verde. Se você usar exclamação, fica vermelho. Interrogação é como se fosse uma dúvida, fica azul. To do, então ele coloca aqui como um warningzinho, como amarelo, certo? E aí, @param. Então, você consegue fazer para turbinar um pouquinho os seus comentários, vamos dizer assim. Então, isso é útil por causa disso, tá? O próximo é o tal do bracket. Bracket pair colorize to, tá? Ele é interessante porque ele traz o quê? Ele pinta as cores dos suas chaves e dos seus colchetes, tá? Então essa parte aqui onde ele pinta cada um de uma cor, quando você tem muitos, um embaixo do outro, é interessante para você conseguir encontrar onde começa e aonde termina. Então eu sei que esse aqui é o azul, então o azul, se eu tivesse aqui dentro um outro cara interno, amarelo, aí depois azul. Então se eu não tivesse as vírgulas aqui, vamos dizer assim, se fosse tudo junto um com o outro, eu saberia qual que termina e onde começa um e quando termina o outro. Então isso aqui traz uma facilidade. Então cada filho que você colocar, ele vai colocar de uma cor em específico, tá? Então isso que é interessante, ele ajuda no momento do desenvolvimento. Principalmente quando você tem aqueles ifzões, assim, tipo if, dentro de if, loop dentro de loop. Então se eu colocar um método aqui qualquer, tá? Aí eu coloco aqui if, abre um cara. E depois eu tenho outro if. Aí eu abro outro cara. Então eu tenho outro if, sei lá. Isso aqui não é o ideal de programação, mas para você ver a coisa acontecendo. Então, essa chave, essa chave, essa chave. E aqui dentro eu tenho um while. Ele vai me dar outra cor de chave, tá vendo? Então ele vai me mudando as cores aqui para facilitar a minha vida no momento do desenvolvimento, tá bom? Então esse plugin aqui é muito útil para isso. O outro plugin que a gente vai utilizar aqui é o Dart Data Class Generator. Então, o Data Class Generator é um cara que vai te auxiliar na criação de geração de classes, principalmente classes de modelo. Tá? Então, a gente não falou nada sobre isso, mas é classes de modelo para você te ajudar a criar toJSON, from JSON, entre outras coisas. Tá? JSON Serializable, Copy With, ele dá uma turbinada, vamos dizer assim. Então, algumas coisas eu vou utilizar, eu vou falar. Quando eu falar desse plugin aqui, você vai saber um pouquinho mais para frente, tá bom? O próximo plugin que a gente vai olhar aqui é o plugin que eu desenvolvi, tá? Então você pode colocar aqui Rodrigo Raman, você vai ver lá tem o Flutter e Dart Utilities, tá? Ou Flutter e Dart Utilities. Aqui eu trago vários snippets interessantes, como por exemplo a criação de interfaces. Não sei se você viu lá na hora que eu criei, o tal do FU de Flutter Utilities.stl, STF, ou FU interface, que ele já cria um tipo de interface com o nome em cima do nome do arquivo. Então é uma extensão que eu criei que me ajuda muito no meu dia a dia. Então eu deixei disponível para vocês esses snippets e várias outras coisas para trabalhar com Clean Architect e tudo mais. Você como iniciante vai utilizar basicamente os snippets, né? Mas você tem N coisas aqui para te ajudar no seu dia a dia. Inclusive até a questão de você implementar a Value Notify, que é a parte de gerência de estado, jogo logo do Flutter, né? Se você selecionar aqui e vir aqui na lampadinha, você vai ter um Wrap with Value Notify ou Wrap with Consumer, que é do meu plugin, tá? Então ele já vai implementar isso aqui para você. Você vai ver isso quando a gente falar de gerência de estado, mas é um pouquinho mais para frente, mas tem esse cara aqui também que você pode ajudar e vai trazer vários snippets interessantes para vocês. E por último, e não menos importante, é o tal do Errorlins. Errorlins é o cara que vai colocar os warnings do lado do seu código, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse algum erro aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, eu vou deixar só dessa forma. Ele já me deu o erro aqui e eu não preciso parar o mouse para entender qual é o erro. Ele automaticamente já coloca aqui do lado um vermelhão para mim. Então, ele vai colocando os warnings, todos os erros que acontecem. E quem é o cara responsável por fazer isso é esse tal de Errorlins, tá? Ele é o cara que mostra do lado que está exatamente o erro que está faltando. Então, se eu tivesse não colocado a vírgula aqui, por exemplo, ele ia salvar, né? Ele ia dar o erro. E aí na linha de baixo, e no final da linha de baixo ele falou, ó, expected find vírgula. Então ele ia dar o cara aqui, que é o mesmo erro que ele está falando lá na frente, que faltou uma vírgula aqui. Tá? Então esse é um outro plugin interessante que eu acho que é muito interessante para você conhecer, para você instalar no seu VS Code. Tá bom? Então, galera, deixa eu colocar meu rosto inteiro aqui.
Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. A aula de hoje era essa. A gente trabalhou com navegação, media queries e também alguns plugins que são interessantes. Entendeu como trabalha com cor também. Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui embaixo tem o link da nossa comunidade lá no Discord, que eu estou criando lá no Discord. Já tem mais de 300 pessoas lá nessa comunidade. Então vamos, adiciona lá, entra lá para a gente crescer cada vez mais essa comunidade, criar um ambiente legal para a gente tirar dúvida, conversar, bater um papo e etc. Tá bom? Então tem o link da comunidade aqui, tem link também do curso. Então você iniciante que quer dar um passo na sua carreira, que quer se transformar em um desenvolvedor de verdade, um desenvolvedor Flutter, dá uma olhadinha no curso lá, tenho certeza que você vai gostar, dá para parcelar ainda em 12 vezes, então é importante para você dar o próximo passo na sua carreira e eu vou estar lá para te ajudar, eu vou ser o seu mentor e seu guia nessa jornada. Lá dentro como aluno você vai ter toda a minha mentoria e o meu apoio para você aprender, então você vai aprender, você não vai ficar com dúvida, chega de ficar implorando nas comunidades aí para alguém te ajudar. Eu vou estar lá 100% com esse objetivo, então você não vai precisar mais ficar pedindo para ninguém te ajudar, eu vou estar lá para te ajudar naquilo que você precisar, então eu vou ser o seu mentor nessa jornada, então vem comigo junto, a turma, as inscrições para essa turma terminam no domingo, tá? Então eu fecho a turma no domingo e depois só mais para frente eu abro uma nova turma, então para você não ficar esperando a próxima turma abrir, essa turma se encerra no domingo, então não perde essa oportunidade que é uma oportunidade única para sua carreira, tá? Então lembre, o Flutter já é realidade, tá? A gente lá vai ver, você vai ver também a Aqueduct, como trabalhar no back-end, e futuramente quando o Flutter Web estiver disponível, você vai também ter um módulo inteiro de como construir o Flutter, trabalhar com o Flutter Web e o Flutter Desktop. Eu não coloquei ainda porque ele é beta, então não faz sentido colocar ele ainda, mas quando ele estiver mais para a linha de quase stable, a gente já vai, um pré-release, alguma coisa assim, com certeza você vai ter essas aulas no curso, e você que comprou vai ter acesso a essas aulas também. Tá bom? Então não perde essa oportunidade, vai ter GetX, vai ter outras coisas que eu já estou atualizando o curso, então vai ter muito atualizado. Então vem comigo nessa jornada e bora aprender Flutter e ser referência no mundo, no Brasil. O Brasil vai virar, vamos fazer o Brasil virar referência, deixar de ser o terceiro, quarto, para ser o primeiro, hein? Só depende da gente. Beleza? Então, valeu, é isso, até a próxima. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esquece, link do Telegram também, tudo aí disponível para você. Valeu e até a próxima.